Olá, pessoal! Vamos à nossa segunda aula de percussão. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a atividade do ciclo 2 que se aproxima e principalmente sobre a grade de percussão corporal. Nós vamos falar das possibilidades que nós vamos ter com relação a essa grade, o que nós vamos poder ter de opções de escrita, tá? Para que vocês não se assustem, falam, nossa, eu tenho dificuldade de mexer com o programa, né? De escrever grade, então não se preocupem que nós vamos ter muitas opções. Boa noite, Ana Carolina. Boa noite para você que está chegando agora. Sejam todos muito bem-vindos. Se tiverem dúvida, pessoal, pode me interromper a qualquer momento, tá? Que aí a gente vai tentando ajudar aí dentro do possível. Mas vocês vão ver que é bem simples, tá? Dando sequência para quem fez o ciclo 1, né, está dentro do prazo aí, ou já está terminando sua atividade, a gente falou um pouquinho no ciclo 1 sobre a percussão corporal. Eu fiz uma aula inaugural, assim, né, peguei todo mundo de surpresa, assim, meio na sexta-feira, para iniciar, o pessoal ficar, né, não ter dúvidas, principalmente com relação à atividade. E a semana passada, por eu ter feito na sexta, né, a aula de vocês é na segunda, então eu antecipei, eu não fiz. Então, hoje é o ciclo 2, e eu vou dar mais 2 aulas seguidas, eu não vou dar intervalo, tá? Porque a parte aqui ao vivo vai ser bem curtinha. Nós vamos fazer 4 aulas ao vivo e já condensar todo o conteúdo e as atividades que nós vamos fazer, porque essa também é uma disciplina prática, assim como foi a flauta, como é o violão musicalizador, a percussão também será, ok? O que vai englobar a atividade do ciclo 2, né? É a execução da percussão corporal ou musicograma, que eu vou explicar daqui a pouco. Essa percussão corporal, nós vamos ter um pouquinho de bom senso, tá, pessoal? Nós não vamos gravar músicas que têm apenas um ostinato rítmico, por exemplo, assim, Will You Rock You, Believer, né, que o pessoal usa muito, porque ela é só um ostinato ritmo o tempo todo. Então, ou seja, não tem muita diferenciação de célula rítmica. Então, nós vamos pensar o que a gente vai fazer, mas para usar células rítmicas diferentes, né? Ter o bom senso de não fazer assim uma coisa que tudo é semínima. Bate o pé, pausa de semínima, estalo semínima. Vamos tentar variar dentro das possibilidades de cada um, é claro, as figuras rítmicas que vocês vão executar nessa percussão corporal. Tá? Pode utilizar, como a gente viu no texto de apoio do ciclo 1 também, pode utilizar estalo, peito, vários tipos de palma, né? Dependendo da forma que a gente bater a palma, a sonoridade vai ser diferente. E aí vocês vão escolher da forma que vocês acharem melhor, tá? E a parte 2 seria a escrita dessa grade. Então, por mais simples que seja o ritmo que eu estou executando, às vezes eu estou fazendo uma semínima, colcheia, pausa e semicolcheia, por exemplo, mas eu vou escrever isso, como que fica isso na grade. Né? O que a voz 1 está fazendo, que seria, por exemplo, estalo, e vocês precisam de, no mínimo, 3 indicações, tá? 3 indicações corporais. Então, por exemplo, estalo, batida no peito e palma. Dando um exemplo, tá? Ah, eu posso fazer 4? Pode, mas a gente está, né, combinando aqui o mínimo de 3. Ah, eu vou usar, então, batida no peito, palma e batida de pés. Beleza, cada um vai escolher aquilo que sentir mais à vontade. Professora, eu vi um musicograma muito legal na internet, eu gostei, achei super legal. Posso executar? Pode, porém a grade vocês vão ter que escrever. Então, vocês não vão colocar o vídeo na televisão e filmar, e isso vai valer como grade. Não, porque aí eu estou usando um vídeo já pronto do YouTube. Né? Então, a grade ela tem que ser postada de uma forma separada, tá? Em formato PDF, de preferência, vocês vão colocar a execução, exatamente a execução que você está fazendo na sua percussão corporal. A gente vai chamar de percussão corporal, pessoal, mas não é para fazer nada tão difícil como barbatuques ou como grupos profissionais. A gente está falando da gente estar adaptando ritmos básicos, mas ao mesmo tempo está tendo uma variante, né, dessas células rítmicas, afinal de contas, todos são músicos, então vamos usar e abusar da criatividade. O áudio é obrigatório? Sim. Você pode usar um trecho de áudio do YouTube, você pode usar um trecho de áudio instrumental, ou um trecho já gravado que você mesmo tocou, para mim não tem problema, tá? Você vai usar um áudio. Ah, professora, a música se repete várias vezes, a parte A, a parte B, a parte C, quantos minutos no mínimo eu devo fazer? Se a sua música se divide em parte A e B, grave pelo menos A e B, e caso você volte no refrão principal, aí você repete o refrão e corta. Não precisa ser uma música de 5 minutos inteira. E não precisa ser uma música de
4 minutos e meio com repetições com vários ritornelos, tá? Mas que seja coerente com as partes musicais que você escolher, que apareça no vídeo a sua percussão corporal. Aí eu tô fazendo a batida de pé, mas aí não filmo o pé batendo. Aí eu tô fazendo o estalo, mas aí a câmera não tá pegando daqui para baixo. Então, essas coisas simples, tá? Caso você tenha problema por questão de direitos autorais, que isso é muito comum, né? Na questão do áudio escolhido, suba o vídeo diretamente para a atividade, tá? Caso dê algum problema, porque tem alguns casos, às vezes, não tem problema com relação a isso. Mas se você escolher uma música que, de repente, o YouTube vai bloquear o seu vídeo, na hora que você subiu para o YouTube e você percebeu isso, posta diretamente na atividade. Anexa a grade em forma de PDF. Pode ser escrita até à mão, gente, não tem problema, desde que seja nítido para nós aqui a questão da leitura, tá? Então é execução 6 pontos, grade percussiva 3 pontos, com no mínimo 3 indicações corporais, tá bom? Agora, no caso que eu falei já, né, o áudio é obrigatório, mesmo que você cantar, se você quiser usar em um playback, você cantar, não tem problema. Se você não quiser usar um áudio do YouTube, mas o áudio é obrigatório, tá? Escolher as indicações da percussão, que são no mínimo 3, né? Eu dei o exemplo aqui: estalo, palma, estrela e pé. Depois, gravar o vídeo executando essa percussão corporal. E a grade pode ser colada ou no documento que vai para vocês em anexo, inclusive com vários links de exemplo, ou vocês anexam direto o PDF na atividade. E posta no comentário o seu link aí, a sua gravação. Não precisa postar tudo nesse documento. O documento ele só vai para que vocês consigam anexar, caso vocês queiram, né? No caso aí, principalmente da grade. Porque se for só o vídeo, né? Aí era mais fácil. Ah, professora, eu tenho facilidade, né, com edição de vídeo. Posso editar e no vídeo eu coloco, à medida que eu vou executando, eu coloco a grade corporal? Aí sim, aí vai ser aceito também. Mas não é todo mundo que tem essa facilidade, claro. Por isso que eu estou dando a opção de postar a grade anexada separada, tá bom? 6 pontos para a prática, 3 pontos para a grade. E após a conclusão, compartilhar, se vocês quiserem, tá, gente? Compartilhar lá no Hangout, lá no bate-papo aí de vocês, para um dar ideia para o outro, fiquem à vontade, mas não é obrigatório, tá? É só uma sugestão. Às vezes a pessoa tá meio vergonhoso aí, né? Ou pensando que música que ela vai colocar. Então, evitar ostinatos muito repetitivos, como eu já dei o exemplo, né? Se possível, tá? E escolher pelo menos, assim, 3 variantes diferentes de ritmo para não ficar aquela grade muito simples, somente de semínima, por exemplo. Ok? Então vamos às dicas aí, né? Depois, se vocês tiverem dúvida também, claro, nos escrevam que a gente vai auxiliar dentro do possível aí. Existem várias formas de escrever a grade. Quando a gente fala grade, pessoal, é claro que vocês são músicos e muita gente tem facilidade de mexer com o Musiccore, Finale e outros programas de música, mas tem gente que não tem gente que não tem muita habilidade com partitura, trabalha mais com cifra. Então, por conta disso, a gente vai dar a opção de pelo menos como se fosse uma legenda, mas não é assim, tipo, o 1 é palma, o 2 é estalo, o 3 é batida de palma e o 4 é pé. Não, tem que ser a música toda. Caso ela repita lá, o refrão repete, coloca ritornelo, ou coloca lá 4 vezes, né? 4x. É o suficiente para a gente entender. Tá? Então, quando a gente fala de legenda, você está utilizando da forma legenda para fazer a sua percussão, a sua grade de percussão corporal. Tá? Aqui nesse exemplo, por exemplo, o 1 é bater na coxa, o 2, palma, 3, estalo, 4, batida de pé. Então, 1, 1, 2, 2, 4, 4, 3, 3. O que seria? Coxa, coxa, palma, palma, pé, pé, estalo, estalo. Ah, mas e aí a questão rítmica? Não precisa, né? A gente está fazendo uma bula utilizando números, tá? É um exemplo. O mais comum, inclusive no YouTube, é criar uma bula de desenhos representando diferentes partes do corpo. Por exemplo, palma, estalo, o pé significa batida no pé. Tem gente que coloca, né, a do peito, eu já vi vários desenhos diferentes. Né? E criar uma sequência de 4 desenhos por linha, aqui nesse exemplo aqui, né? E são desenhos simples, vocês conseguem isso até pronto aí na internet, caso vocês prefiram fazer essa forma de legenda ao invés de criar uma partitura convencional, tá? Eu estou mostrando as opções, cada um vai fazer aquilo que sentir mais à vontade, viu, pessoal? Aqui tem um exemplo, né, de vários ritmos brasileiros. Então, peito,
estalo. Aqui é um ostinato, cuidado, não é isso que é para fazer, a gente só está mostrando as opções, tá? Aí precisaria fazer outras variantes aí, mesmo no samba, que seja um pedacinho lá no refrão, que seja um pedacinho na estrofe. Eu não vou fazer ostinato, porque aí seria outra coisa na atividade. Cria um ostinato ritmo, não é isso? É cria uma grade de percussão corporal. Aí, baseando nisso, a gente tem aí o baião, a gente tem o ritmo de funk, a gente tem vários outros ritmos também. Algumas pessoas preferem, às vezes, trabalhar por nota. Vamos supor que você está pensando aí num iniciante, né? O dó seria bater na coxa, o ré, palma, o mi, estalo, e o fá, estalo de língua. Dó, ré, mi, fá, 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 dó, ré, mi, dó. Desculpa, errei. Então, aqui, no caso, você está fazendo a substituição de uma nota por uma parte do corpo. Pode? Também. Tá? Então, o dó seria bater nas coxas, o sol, que a gente não chegou nele ainda, é bater os pés no chão, o fá é estalo de língua, a gente já fez, o mi, estalo dos dedos. Então, se alguém optar por uma melodia simples, né, onde cada nota representa uma parte do corpo, beleza, aí a sua grade ficaria mais ou menos da forma que está exposto aqui, tá? É uma das opções, olha lá, 3 vezes uma linha, 4 vezes a outra. Pois não, Joselaine? Professora, deixa eu ver, só recapitulando. Então, se eu optar por fazer uma partitura, a nota, eu coloco, por exemplo, o dó eu escolhi para bater palma. Eu escrevo embaixo bater palma? Isso. Ah, tá bom então. Tá, Ou obrigada. você poderia usar por cores também. Por exemplo, o dó, vamos supor que você escreve de vermelho, e lá na legenda você coloca no vermelho bater palmas, no amarelo Ah, estalo, entendi. também pode adaptar, viu? Ah, tá bom. Viu, gente? Qualquer dúvida aí, pode falar. Eu estou mostrando as opções, vão ser várias, e aí cada um vai escolher o que achar melhor. Então, além das notas, né, vamos seguindo. Essa aqui foi a fonte Brincar, Jogar e Aprender, tá? Que eu tirei aí a referência. Tem assim também, que é um ritmo, por exemplo, o country, né? Aí tem direita, esquerda. Geralmente o D maiúsculo significa uma coisa, o E minúsculo significa outra, o P outra. E aí você tem uma grade assim, né? No sentido tanto horizontal quanto vertical. E aí você tem os números: 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, que seria como se fosse o compasso mesmo, né? E abaixo as indicações. Tá? Desde que isso não vire um único ostinato rítmico que tenha variações, pode ser escrito dessa forma também. Aqui a pessoa até separou por cores, né, para facilitar um pouco. Aí tem o vermelho, amarelo, verde, azul. Aqui é o country. As orientações, geralmente, claro, é começar mais devagar e ao emitir o som de estalos, utilize as duas mãos para ficar mais interessante, ao invés de uma mão só. E o D é mão direita, som grave. Tá? Então, é uma das opções também. Esse já é o mesmo esquema de grade, né, com cores, inclusive, só que para o ritmo pop. Olha só que legal. E aí vocês vão criando, reinventando, não precisa copiar, são só exemplos aqui. Olha o baião. Também, né? A gente pode fazer como percussão corporal, também, né, quaternário, e tem as indicações aí da legenda. Por exemplo, o P é som de palma, o E minúsculo é estalo, já o E ou o D maiúsculo é a batida aqui. Direita, esquerda, é nesse sentido, tá? Direita, esquerda. Então, o D maiúsculo e o E maiúsculo seria aqui. O minúsculo, P de palma, sons graves, mãos no peito, sons médios, palma e sons agudos, estalo. Então, nesse caso, além da legenda, teve essa preocupação do som grave, médio e agudo. Olha que legal, né? O agudo é o estalinho e aqui é o grave. Então, são, né, representações diferentes de uma mesma grade, né? Aqui foi Musicando Pedagogos, didática de José Fernando Rodrigues, tá, gente? A referência. Não foi minha. Mas vamos falar do musicograma, que bomba na internet, muita gente nem sabe de onde veio isso, né?
Segundo Yuzo Taki, o musicograma é um tipo de registro gráfico que vai representar acontecimentos musicais. É uma ferramenta visual que consiste em facilitar o entendimento de uma obra musical. Os autores ressaltam que no início do século XX surgiu uma corrente de educação musical que focava na necessidade da música erudita. E o Yuzo Taki investiu o que na elaboração de elementos gráficos visuais para guiar a escuta de criança. Então, o musicograma ele nasceu para uma escuta guiada ativa. Então, onde as pessoas às vezes tinham uma dificuldade de parar para ouvir uma música clássica, para ouvir uma música erudita, né? Vamos falar assim. E aí, através do musicograma, eles conseguiam ouvir. Né? Então, foi um experimento criado numa forma de apreciação musical ativa. O Yuzo Taki desenvolveu eles, né, os musicogramas, com a intenção de dispor aos estudantes sem conhecimento musical, a ideia que eu acho muito legal, né? O pessoal não sabe ler partitura, não sabe música, mas uma possibilidade de apreciar música erudita de uma forma muito mais atrativa e acessível. E as músicas desse gênero geralmente são longas e contêm uma textura polifônica de difícil entendimento. Nesse sentido, o musicograma surge como um mapa que orienta, uma bula, né, como eu disse, e vai orientar essa apreciação musical. E ainda de acordo com esse autor, a apreciação musical é ativa quando o estudante se envolve, e através dos movimentos, dos gestos corporais, das interpretações instrumentais ou vocais orientadas. Então, não é um desenho aleatório para brincar, né? Mas é uma forma diferente de atratividade para aquele tipo de música ou, né, para aquela atividade que você quer. Primeiro, os alunos aprendem alguns conteúdos musicais específicos de música através de gestos percussivos ou vocais. Então, são atividades concretas, com foco na orientação sugerida pelo musicograma. E o musicovigrama, que o nome é bem parecido, ele é um tipo de musicograma, mas em formato de vídeo. E por ser nesse formato, a grande novidade é o movimento. Então, o Ramon, né, foi o criador desse termo musicovigrama, mas é legal a gente saber de onde surgiu, surgiu do musicograma, o qual se refere aos musicogramas com movimento. Aqui a gente tem um exemplo, né, do Yuzo Taki, é uma proposta de ritmo para ser executada com percussão. Então, tem direita e esquerda, também, pés e dedos, tá? E ritmo com palmas também. Está meio apagadinho, mas vocês vão ter acesso ao PDF, vai ficar mais fácil para visualizar. Também temos temas melódicos, né? Que é aqui um tema de contradança, que está na tonalidade aqui de Fá. E vocês percebam que as notas não modificam muito, nem a altura delas, é mais a questão rítmica mesmo, para trabalhar justamente isso. Né? A questão rítmica mesmo. Olha a data, 1623. Os exemplos a seguir são do professor Pedro Morales, que é um educador lá da Guatemala, e as grafias propostas são em formato de vídeo e contêm figuras de notação, bem como imagens de personagens, jogos e animações. Muita gente já deve ter visto isso na internet, talvez não sabia o nome, né? Musicovigrama. Eu vou colocar aqui para o pessoal que está ao vivo, já vai acessando. Vocês vão ter acesso aos links, você que está assistindo a gravação, tá? Olha só que legal. Como que uma coisa, às vezes, simples pode dar um efeito tão legal para se trabalhar ritmo. Né? Isso é um musicovigrama, tá? Aí está a referência. E eu tenho outros exemplos legais também, só que aí eu tenho que sair da tela inteira para conseguir compartilhar com vocês. Aí, gente, tem muitas opções, tem música brasileira, tem música pop, tem música clássica, música, como a gente falou, instrumental, tipo Pantera Cor-de-Rosa. Nossa, as possibilidades são muito grandes, né? Alguns, na maioria das vezes, eles têm esse formato mesmo de desenho para dar esse ar, né, de interesse, principalmente hoje por causa dos jogos, dos videogames, né? Então, acaba que isso vai fazendo com que eles se interessem mais pelas músicas, né, pelo ritmo. Aí, no caso, né, o emoji de silêncio, né, ele representa a pausa. E aí vai a criatividade também, a adaptação de vocês, tá?
Cada um vai fazer aquilo que achar mais interessante. Para o seu estilo de música escolhida também, claro. Esse aqui também é bem legal, porque ele tem essa parte de... O desenho fica bem na lateral, assim, pequenininho, e ele mostra a figura rítmica mesmo. Aí já é para uma estrutura de pessoas que conheçam um pouco mais de compasso, né, de figuras musicais, pelo menos as figuras musicais mais básicas, senão não consegue executar. Mas eu achei legal dar um exemplo de cada aí para vocês. E tem outros que tem, assim, esse aqui, por exemplo, ó, a pessoa filmou, né, só a mão, praticamente, não filmou o rosto, e dá para ter um efeito muito legal também, da parte sonora, da música, e tem coisas muito criativas, tá? Mostrando aqui rapidinho, ó, a percussão corporal, vocês podem fazer uma espécie de legenda, da forma que vocês acharem melhor. Isso é a representação da grade, tá? Eu já considero. Não precisa ser aquela grade convencional. Ok, isso aqui é uma música inteira. Tá vendo? Mas aí é só ir copiando, Ctrl C, Ctrl V, e vai dando para colocar os desenhos na ordem da música. Tá vendo? Então, isso é uma percussão corporal. Se eu pego um ostinato, é aquele pedacinho que se repete a música toda. Isso não é grade corporal. Cuidado na hora de escolher aí a música, tá? Que vocês vão fazer. Esse aqui eu achei muito legal. Foi um aluno de turma que fez aqui. Eu gostei muito da música The Wall. Aí tem, ela pôs tudo assim, estrofe, coro, né, para separar as partes da música mesmo. Não tem esse negócio de parte A, parte B. É uma forma que qualquer pessoa, sendo músico ou não, ele consegue executar. E o legal também é que, além do desenho, tem as grafias das figuras musicais abaixo para auxiliar aí também e para já ficar meio que memorizando as figuras rítmicas. Eu gostei muito desse trabalho, isso que eu estou mostrando aí para vocês. Tá joia? Bom, pessoal que está aqui ao vivo comigo, tem alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo? Então, muito obrigada pela presença, boa noite a todos e até segunda-feira, se Deus quiser, nós estamos aí de volta. Vou fazer as aulas todas seguidas, tá, pessoal? Só falta mais 2. Um abraço e na hora de fazer a atividade, se ainda surgir dúvida mesmo com os exemplos, é só entrar em contato conosco quanto antes, tá bem? Boa noite, Kátia. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Boa noite, Pro. Obrigada. Eu que